Bom dia, hoje é quinta-feira, 12 de junho. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. O texto de hoje nos traz aqui essa relação entre o homicídio e a ira, e com um pano de fundo sobre a justiça do reino de Deus, a justiça que Jesus propõe, como uma oposição à justiça dos mestres da lei dos fariseus, né? A justiça dos mestres da lei dos fariseus, ela, de certa forma, era um pouco permissiva em relação ao estrangeiro, em relação àquele que não fazia parte do círculo de amigos. Então, a justiça de Jesus, ela entende que se o homem, se o filho, a filha de Deus, o seguidor, se ele defende o princípio da vida apenas por uma convenção, apenas quando lhe é conveniente, essa justiça ela não agrada ao Senhor. Uma justiça que permite que o homem desenvolva a sua capacidade de violência, seu potencial de violência, a ponto do homicídio, da ira, a negação do outro, o fechamento ao outro. Então essa justiça ela não é capaz de formar o homem na justeza diante de Deus, né? Esse tema da justiça aqui nos fala da justeza, ou seja, como o homem se apresenta diante de Deus, nosso Pai, né? As suas obras, seu estilo de vida, a superação de si mesmo. E aqui o tema da reconciliação, tema complicado, né? Delicado assim, a gente entender. Jesus entende que o culto ele não pode estar separado da vida. Não é possível, não é bom, não é vantajoso, não é formativo a celebração do culto e interiormente o crente, o fiel, o seguidor, ele nutre sentimentos de vingança, de ódio, de cólera, de revolta, de desejo de morte, né, em relação ao seu semelhante. Então aqui é uma questão muito complicada, né? Falar de reconciliação exige aqui uma tomada de consciência por parte do transgressor, por parte daquele que fere, exige uma abertura daquele que foi ferido, lesado, prejudicado, né? De modo que a preocupação de Jesus era aqueles que cumprem a lei, os cumpridores da lei, eles tinham uma preocupação de um segmento à risca meramente literal, mas que nutria sentimentos de ódio, vingança, de morte em relação aos seus semelhantes. Então Jesus entende que isso não é possível. Não dá para viver uma fé desse jeito, né? Que permite a morte, que permite o homicídio, a violência extremada. Ou seja, não dá para celebrar o culto divino nutrindo esse tipo de sentimento em relação ao seu irmão, né? Então essa nova justiça inaugurada por Jesus, ela é diferente.
A nossa oferta, o nosso culto, a nossa liturgia, ela deve ter esse esforço de reconciliação, de aproximação, de abertura, de arrependimento pelo mal que nós cometemos. Porque a experiência da reconciliação exige também uma tomada de consciência, exige um arrependimento. A dificuldade em liberar o perdão, por vezes, é quando o outro também não percebe a densidade, a gravidade do ato cometido. Então, é um exercício aqui, é uma via de mão dupla, Falar de reconciliação é falar também de reconhecer seus limites, erros, deixar o orgulho de lado, adiantar-se, para que essa ferida ela fique menor, a cicatriz possa sarar-se, Então, não é tão simples, mas a nova justiça que Jesus propõe é essa. É impossível celebrar o culto, a liturgia, o louvor, elevar preces com desejo de morte, de vingança, com desejos de aniquilamento do outro, de morte em relação ao irmão. Então, que o Senhor nos ajude a superar isso também dentro de cada um de nós. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe aí sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta. Tenha um dia cheio do amor de Deus.